Fala, meus filósofos e minhas filósofas. Meu nome é Eduardo Klinger, pesquisador em filosofia, criador do site do canal Eduardo Klinger. E hoje a gente vai entender um pouco mais sobre a ideia de Deus, o primeiro motor imóvel de Aristóteles, e explicar melhor isso de uma forma bem simples, porque é um assunto que gera muita dificuldade, principalmente para aqueles que não têm tanta familiaridade com a filosofia, ou mais especificamente com a filosofia aristotélica. Então eu vou passar isso aqui de uma forma bem clara para você entender, por isso assiste esse vídeo até o final. Lembrando também que esse é um vídeo da nossa playlist do curso de filosofia gratuito. Toda semana, às 20 horas, quinta-feira, sai vídeo novo aqui no canal. Então se inscreve e ativa o sininho de notificação para você acompanhar o nosso curso também. E se você quer aprender um pouco mais sobre Aristóteles, vai na playlist também, que tem uma série de vídeos sobre Aristóteles, principais ideias, sobre potência e ato e sobre a teoria do conhecimento em Aristóteles e outros também. Então vai lá dar uma pesquisada para poder entender melhor isso. Certo? Então, recado dado. É isso, a gente pode começar a aula, né? Então vamos lá. Deus, o primeiro motor imóvel. Para você entender essa ideia de Deus em Aristóteles, a gente precisa primeiro falar sobre duas análises, entender o contexto de Aristóteles. Primeiro, quando a gente fala de Deus de Aristóteles, a gente não está falando do Deus cristão, tá? Mais na frente, quando a gente for falar, vai ficar mais claro. Mas lá no período medieval, vamos pegar Platão e Aristóteles e tacar Jesus, e tacar Deus no meio, e tentar adaptar a filosofia grega para a realidade cristã europeia. Porém, quando a gente fala de Aristóteles, e principalmente Deus, o Deus aristotélico é completamente do Deus cristão, certo? Então isso precisa ficar bem claro. O Deus aristotélico é apenas uma força da natureza, uma ideia, um conceito. Pode vir a ser um ser pensante, dependendo do filósofo e tudo mais. No Aristóteles, é um ser pensante, é um ser consciente, sim, mas ele não tem livro sagrado, ele não tem religião, ele não tem um nome, ele não professa uma fé. Isso é o Deus cristão, isso precisa ficar bem claro, certo? A segunda coisa também que precisa ficar importante para poder entender, precisa ficar claro para poder entender Aristóteles, é que para o pensamento aristotélico, tudo tem uma causa, tudo tem um motivo, tudo tem um propósito de existência. Como a gente viu lá no vídeo Potenciato, o ato de existir desta caneta tem um propósito a ser cumprido, tem um fim, tem uma finalidade, um objetivo, que é escrever. E esse conceito de propósito vale para tudo que existe no mundo, inclusive nós outros. Então, até os seres humanos possuem um propósito em sua existência, possuem uma finalidade. Então, isso precisa ficar claro porque a gente vai, na conclusão, perceber como Aristóteles ele fecha esse ciclo. E se você já tem uma noção de lógica aristotélica, você vai entender como foi genial a sacada de Aristóteles, certo? Então, sem enrolação, vamos direto ao assunto. Toda a estrutura teórica da filosofia aristotélica desemboca no divino, desemboca numa teologia. Isso eu já falei bastante, né? Então, a descrição das relações entre as coisas leva ao reconhecimento da existência de um ser superior e necessário, ou seja, Deus. Por quê? Porque tudo tem um propósito para existir. Então, se tudo tem um propósito para existir, é óbvio, seguindo essa linha de raciocínio, que as coisas não foram criadas ao acaso. Se essa caneta tem um propósito para escrever, então alguém pensou essa caneta com o propósito de escrever. Ou seja, os humanos criam canetas com o propósito de escrever. Então alguém pensou os humanos com algum propósito, certo? Por isso que a ideia aristotélica leva tanto a Deus, porque ela cria uma necessidade de Deus para poder ser iniciada. Ou seja, porque se as coisas são contingentes, essas coisas são contingentes, pois não têm em si mesmas a razão de sua existência. Por que elas não têm em si mesma a razão de sua existência? Porque a caneta, para ela cumprir o propósito de escrever, alguém tem que ter pensado a caneta com o objetivo de escrever. E a caneta em si, ela não pensou o objetivo dela de escrever, mas sim eu que a criei, dei a ela o propósito de escrever. Então as coisas elas não existem por si mesmas, mas sim alguém que as pensou e deu a elas esse propósito, certo? Então elas não têm em si mesmas a razão de sua existência. Então é preciso concluir que são produzidas por causas exteriores a elas. Mais uma vez, Deus. Ou seja, todo ser contingente foi produzido por outro ser que também é contingente e assim por diante. Vai lembrar, e isso vai ficar mais claro nos próximos vídeos,
quando a gente for falar, mas já dá para perceber em potenciato que tudo o que acontece no mundo é criado por uma outra coisa. Lembra do vídeo que eu falei potenciato, onde um ato só muda a sua forma, só passa por um processo de transformação através de um outro ato? Então, para Aristóteles, toda causa tem uma causa anterior. Então, aí é uma ideia de ação e consequência o tempo todo. Só que, isso vai ser falado mais na frente, é que essa lógica de que tudo que existe foi criado por algo anterior, que foi criado por algo anterior a isso, que foi criado por algo anterior a isso também, leva a uma lógica infinita. E o Aristóteles, ele não é assim, Aristóteles é virginiano, Aristóteles gosta das coisas organizadas, das coisas bonitinhas, Aristóteles é cheio de manias, toda dengosa. Então, essa ideia de o infinito não daria certo, ele vai resolver isso como? Com Deus, mas ele vai ter uma sacada genial, certo? Então, se essa ideia leva ao infinito, a gente não pode aceitar essa observação do infinito. Precisa ter um limite, precisa ter uma criação. Então, a gente tem Deus. O Deus sendo o primeiro motor de tudo. Por que o primeiro motor? É que é uma ação mecânica. Isso cria isso, que cria isso, que cria isso. Então, precisaria do primeiro a criar o mundo, a criar o universo. Então, é Deus, o primeiro motor. Certo? Então, é preciso admitir uma primeira causa, por sua vez, incausada, um ser necessário e não contingente. Porque Deus, em Aristóteles, precisa não ser uma causa. Porque se Deus tivesse uma causa anterior a dele, ele não seria Deus, mas sim a causa anterior a dele seria Deus. E se houvesse também, seria a mesma coisa e continuaria o problema do infinito. Então, a primeira causa de tudo não pode ter uma causa anterior a ela, porque senão a lógica do infinito persiste, certo? Então, esse primeiro motor imóvel, por não ser movido por nenhum outro, lembra daquela coisa de toda essa ação, gera essa ação, que gera essa ação, que gera essa ação? Então, Deus é imóvel, ele não pode ter sido feito nem criado por ninguém. É também um puro ato, sem nenhuma potência. Ou seja, o Deus de Aristóteles, ele não tem potência alguma, ele não pode mudar. O primeiro ato não pode mudar, por quê? Porque lembra lá atrás do vídeo que eu falei sobre potência e ato, que todo ato, para poder passar por um processo de transformação, precisa de um outro ato? Então, se Deus, enquanto ato, ou seja, existência, tem uma potência, ou seja, tem uma possibilidade de se tornar outra coisa ou outro ser, ele precisaria de um outro ato, ou seja, de uma outra existência que interferisse nele para ele poder se transformar. E aí ele não seria o primeiro motor, porque ele teria algo que influenciaria ele, certo? Então esse primeiro ato precisa ser o quê? Imóvel, porque se ele for móvel teria uma causa anterior a ele, e precisa não ter potência, porque se tiver potência, essa potência só vai ser alcançada se tiver uma outra coisa também influenciando ele. Então o motor de Aristóteles, o primeiro motor aristotélico que é Deus, ele é imóvel e sem potência, certo? Então, segundo Aristóteles, Deus é ato puro, um ato sem potência. Ser necessário, causa primeira de toda existência. No entanto, como Deus pode mover sem ser imóvel? Aqui é que começa a sacada de Aristóteles. Aqui que o cara mostra assim que não, Aristóteles é invocado mesmo. Lembra que eu falei que a ideia aristotélica é que uma causa gera outra causa que gera outra causa, né? Uma causa gera uma causa que gera outra causa e por aí vai, certo? Só que, como é que Deus vai mover as coisas? Porque assim, tá aqui a caneta, eu sou Deus. Deus, caneta. Para eu mover a caneta, eu também me movo, certo? Ou seja, minha mão anda e derruba as coisas. Se eu faço isso, eu não sou imóvel. Só que a gente já viu que para seguir essa lógica aristotélica, Deus precisaria ser imóvel. Então, como eu, na minha posição de Deus, muito bem, obrigado, poderia derrubar a caneta sem me mover? Entendeu? Precisaria de uma telepatia, uma força da consciência, um negócio assim. E aí, eis que Aristóteles, com uma sacada genial, consegue resolver isso. E foi genial mesmo, assim, Aristóteles, quanto mais eu leio, mais eu percebo. Mano, é foda, viu? Parabéns. Como é que Aristóteles vai resolver esse problema de Deus, um ser imóvel, movendo as outras coisas do mundo? Certo? Então, no entanto, como Deus pode mover, sendo que ele é imóvel? Porque Deus não é o primeiro motor como causa eficiente. Isso a gente vai ver depois. Mas significa que Deus não é o primeiro motor como primeiro motor inicial. Ou seja, ele não derruba as coisas, ele não mexe nas coisas, ele não é uma causa eficiente.
ele não dá o impulso do movimento, certo? Então Deus ele não é o primeiro motor no sentido de dar o primeiro impulso, mas sim como causa final. Deus move por atração, ele tudo atrai como perfeição que é. Ou seja, não é que Deus empurra a caneta, porque aí ele seria móvel. Na verdade, a caneta é empurrada porque ela é atraída por Deus. Todo o universo é constituído através da atração do universo para Deus. Então Deus pode ficar imóvel, porque tudo é atraído para ele. Então ele não precisa fazer nada, ele só fica parado, muito bem, obrigado. E aí as coisas circulam em volta de Deus. E aí, Deus é a causa final. Ou seja, Deus ele não começa o universo com um propósito. O universo tem como propósito final Deus. Por isso que tudo é atraído para ele. E essa é a sacada genial de Aristóteles. Certo? Espero que tenham gostado. Dúvidas, críticas e sugestões deixem aqui nos comentários. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para assistir a nossa próxima videoaula. E é isso. Espero que tenham gostado. Se cuidem e tchau, tchau.